Bom dia a todos. Quero também agradecer a organização, em nome das professoras Silvia Nassif, a professora Adriana Mendes também, por todo esse carinho, essa confiança. Não posso deixar de dizer que estar no EMU, para mim, eu preciso começar com uma fala afetiva. Foi a primeira vez que eu entrei na Unicamp, pisei na Unicamp para passar a fazer parte da Unicamp. Foi quando eu vi e conversei pela primeira vez com a professora Adriana, me apresentou a professora Silvia, que veio a ser minha orientadora de mestrado e doutorado, e de quem eu não estou largando do pé, de nenhuma das duas. Já defendi, né, o ano passado a tese. Então, o EMU tem realmente, tenho realmente essa relação afetiva com o EMU, acredito em tudo que acontece no EMU, e vou continuar por aqui, se não me expulsarem nos próximos anos. Bom, então, eu fiz aqui a minha pesquisa de mestrado e doutorado na Unicamp, e nos últimos 2 anos venho atuando na Universidade Federal de Roraima, 2 anos como substituto, agora mais recentemente, a partir de fevereiro, como professor efetivo. Opa, tudo bem, vai aparecer assim porque aí... E vou fazer aqui com vocês hoje um exercício de diálogo sobre a minha pesquisa, o que eu venho pesquisando e a minha chegada no Brasil profundo, né, no chamado Brasil profundo, extremo norte do Brasil. Ouvimos aqui a professora Luciane, que, de modo geral, falamos região norte, e em Roraima fazemos questão e sentimos orgulho de dizer que nós não somos só norte, nós somos o extremo norte do Brasil. Então, quero tentar dialogar aqui a minha pesquisa, as minhas experiências e memórias a partir dessa minha chegada em Boa Vista, Roraima. Então, a minha fala vai se dividir basicamente em 3 momentos. Vou fazer um recorte extremamente fino sobre o que eu venho pesquisando, em primeiro lugar. Depois, a minha recente imersão no estado de Roraima, trazendo alguns dados, né, para que ninguém mais me pergunte como está Rondônia, para que ninguém me pergunte como está o Acre. Quero trazer um pouquinho desse contexto da região norte e extremo norte do Brasil, que nós, do Sudeste, conhecemos muito pouco. E, para o final, um pouco dos projetos que estão em andamento e estão sendo pensados nesse diálogo. Então, para começar, já falando do que eu venho investigando, de modo geral, eu venho tentando responder e não consegui completamente ainda, apesar de encontrar várias possibilidades, eu venho tentando responder como se dá o desenvolvimento musical nas bandas de música e nos seus integrantes. Essa pergunta incluía como se dá o desenvolvimento identitário e musical, mas eu percebo que o desenvolvimento identitário está na resposta, às vezes está na pergunta, às vezes está na resposta, então, enfim, vocês vão começando a entender as questões que eu vejo posta no desenvolvimento dos músicos de banda, dos grupos e da banda de música como uma manifestação cultural, uma manifestação musical brasileira, tudo nisso amalgamado, como diria meu amigo Hugo, que está aqui acompanhando. É claro que muitas nuances são vistas nesse percurso de mestrado e doutorado, pesquisando o mesmo tema. De modo geral, eu venho enxergando as potencialidades pedagógicas desses grupos no seu pertencimento comunitário e regional, e daí, portanto, por isso que eu tirei o identitário da pergunta, porque já está aqui na resposta, né? E também nas práticas musicais demandadas por essa participação social. Ou seja, entendendo que a dinâmica de atuação das bandas é múltipla em contato com diferentes campos, diferentes áreas sociais, diferentes formas de se comunicar,
a banda vai se amoldando, vai se adaptando conforme ela vai sendo demandada. E ela vai sendo perpassada também por diferentes ideias, diferentes costumes, diferentes valores e discursos que vão sendo essa construção extremamente diversa da identidade, da manifestação cultural, do movimento de bandas, de cada grupo, cada banda em cada lugar e também de cada sujeito que participa da banda. Então, aqui, alguns desses campos, apenas alguns, né, nas análises nós analisamos outros diálogos ainda, mas eu achei interessante. Estes, né, o campo cívico e político, o militarismo, o campo religioso, a participação em eventos esportivos, o entretenimento através de festas populares, carnaval é muito comum em algumas regiões, o senso comunitário, a gente poderia dizer ainda o campo de atividade educacional, que muito nos vale também. Então, por essas situações de performance, eu venho enxergando e buscando analisar e analisando algumas condições subpostas a essas situações e delas algumas potencialidades pedagógicas, ou seja, algumas forças propulsoras, alguns elementos que impulsionam o desenvolvimento musical dos sujeitos, dos grupos e também da própria manifestação cultural. Alguma dessas condições mais gerais, obviamente. Quantas são? São muitas. Eu não lembro, não sei, e a cada dia estou descobrindo novas. Espero descobrir algumas mais em Roraima, no movimento de bandas por lá. Mas, de modo muito geral e muito inicial, a coletividade, que é uma condição, digamos, natural, né, da banda, já que banda vem de bando e é um grupo. As interações com os campos, né, com os diferentes campos de atividades sociais, isso tanto pela demanda quanto pelas habilidades que vão sendo desenvolvidas ao cumprir essa demanda e que isso adentra e passa a fazer parte da própria cultura musical de banda. Que gera também, já na sua própria identidade musical, uma diversidade de gêneros também, de estilos de música que são tocados, extremamente díspares, né? A banda de música brasileira, a priori podemos pensar em marchas, em dobrados, essa coisa mais militar, mas aqui no Brasil também a polca, o machixe, o choro, a música regional, as composições dos próprios mestres de banda, exímios compositores, enfim, é uma gama de gêneros musicais muito larga e que advém exatamente dessa demanda de atuação em diferentes situações, com diferentes condições. Quando eu falo de condições mais específicas também, estamos falando tocar em deslocamento, por exemplo, né? Tocar ou marchando ou andando, envolvendo movimentos corporais. Tocar na praça, dividindo um ambiente sonoro, ou a soundscape com os pipoqueiros, os carros buzinando, as pessoas conversando, e toda aquela, o sino da igreja, né? Com todas essas situações, dentro de salas de concerto, teatros, onde qualquer e menor deslize de um clarinete que né, der aquele apito, vai aparecer. Na praça já tem menos esse problema, aparece um pouco menos. Então, são condições a partir das situações e que aí vai gerando essas habilidades, esse desenvolvimento. Partindo da teoria enunciativo-discursiva do Círculo de Bakhtin, partindo de um olhar da filosofia da linguagem, eu entendo que analisar esses dados extremamente complexos e subjetivos é possível a partir de um olhar, de uma profusão no contexto de cada grupo, de cada sujeito e também dessa cultura que está na manifestação, que é a banda de música. Então, isso me faz aclarar que os estudos que desenvolvi em mestrado e doutorado são estudos de caso, muito bem escolhidos em bandas históricas, bandas antigas, que têm uma atuação bastante ampla e diversa, mas que também representa um certo segmento dentro dos tipos de bandas.
e que qualquer nova possibilidade, qualquer nova potencialidade, condição e situação de performance depende de uma nova profusão, de um novo visitar, de um novo vivenciar daquele momento, que é o que eu estou iniciando no estado de Roraima. Antes de passar, então, eu falo que dessas pesquisas, mestrado e doutorado, no repositório da Unicamp, obviamente, estão a dissertação e a tese, e aqui estou lançando o livro União dos Artistas, aqui nesse banner bonito da editora Apris, Uma Banda no Berço da República, na cidade de Itu, que é considerado o berço da República. Esse livro, ele é basicamente uma descrição adensada do trabalho de campo, das vivências, da minha percepção dos valores, dos costumes e da forma de significar a música que as pessoas vivenciaram ali naquele pequeno recorte semestral na banda União dos Artistas, uma banda de 1912. Não é por nada, mas o livro está muito bonito, gostosinho de ler, fluido, uma linguagem praticamente literária, não é aquele academiquez, não sei se existe essa palavra, né? Não é essa linguagem extremamente técnica e pesada. Se você não conseguir ler esse livro no máximo em 3 dias, não devolvo o dinheiro, porque quem vende é a editora. Eu não vendo o livro. Você guarda na sua estante e fica com essas memórias. Eu gostaria de seguir, então, partindo dessa perspectiva da necessidade de uma profusão, de um olhar acautelado, demorado, alongado, em contraposição da sociedade, dos modos de viver e de conhecer que nós estamos protagonizando hoje, né, com as tecnologias cada vez mais rápidas, limite de tamanho de vídeos cada vez mais curtos e explicações cada vez mais rápidas, partindo da ideia de que ainda é necessário conhecer certas categorias de análises por uma profusão mais alongada, eu gostaria de trazer um breve contexto sobre o estado de Roraima, sobre o extremo norte do Brasil, para que vocês conheçam um pouco também de onde eu estou chegando e onde estou atuando e pretendo continuar atuando neste momento. No desenho aqui à esquerda de vocês, o desenho do mapa do Brasil, o contorno, e pintado de vermelho, a área que é do estado de Roraima. Então, vocês percebem que é o primeiro estado. Eu ia dizer o último lá em cima, né? Mas é o primeiro, de cima para baixo é o primeiro, de baixo para cima é o último. Isolado, né? Isoladamente, é o estado mais ao norte do Brasil. Na figura ao lado, é possível perceber já uma característica bastante interessante, que na região sul e sudoeste faz divisa com o Amazonas, no sudeste faz divisa com o Pará, uma área pequena, mas temos essa divisa com o Pará, e é significativo falar do estado do Pará, que é um dos estados onde a cultura de bandas é muito forte, é muito grande. Existe um historiador e antropólogo muito importante chamado Vicente Salles. Ele fala do Grão-Pará, que é uma outra divisão política da época, que incluía mais estados ali na região. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. E ele dedica um dos trechos da sua obra a falar das bandas de música. É uma obra extremamente importante para quem estuda banda. Ainda faz fronteira com a Guiana Inglesa, no seu lado oeste, lado leste. A Guiana Inglesa, que não é a francesa, a gente conhece, ouve falar muito da Guiana Francesa, ali a Guiana Inglesa dirige o carro do lado contrário também, como é na Inglaterra. E a gente visita muito a cidade de Léten para fazer compras. Como aqui o pessoal vai a Foz do Iguaçu e visita o Paraguai, lá nós temos Léten na Guiana Inglesa. E mais conhecidamente, principalmente advento dos últimos acontecimentos aí, né, a Venezuela, na área norte e noroeste do estado de Roraima, por onde chega a grande parte dos imigrantes venezuelanos que têm vindo para o Brasil nos últimos anos. A divisa com o Brasil é uma região extremamente bonita, uma região de cachoeira chamada Gran Sabana. Eu já tive a oportunidade de visitar.
vale muito a pena. Vale muito a pena se um dia você estiver passando por Roraima, quem sabe você pense em estender essa viagem, esse passeio também à Venezuela, à região da Gran Sabana. Bom, eu achei que não ia demorar tanto nesse slide. Vamos lá. Bom, vou falar então um pouquinho do contexto. O estado de Roraima é um dos estados mais jovens, porque foi elevado à condição de estado em 1988, com a publicação da Constituição Federal. Então, para falar do estado, geralmente a gente fala antes da capital, Boa Vista. É uma cidade de pouco mais de 600 mil habitantes, e ela foi elevada a município em 1890, muito antes do estado. Nesse momento, fazia parte da província do Amazonas, que viria a ser subdividida nos anos posteriores. Eu quero chamar a atenção que, em 1890, os dados oficiais registravam 1.000 habitantes brancos e mestiços. E isso, eu estou tomando aqui o site do governo de Roraima, as diretrizes curriculares, que também traz um histórico interessante da região, e dados do IBGE, tá? Porém, historiadores registraram naquele momento entre 5 e 6 mil habitantes indígenas, o que mudaria esse quadro, né? Esse olhar para quem morava na região nessa época, consideravelmente, 5 ou 6 vezes mais. Na década de 1940, houve a divisão desse contorno que nós vimos aqui em vermelho, que é a área do estado de Roraima, passou a ser chamado Território Federal do Rio Branco, em 43. Em 62, por movimentos populares, o nome da mesma área passou a Território Federal de Roraima, porque o pessoal já estava confundindo com a capital do Acre, Rio Branco, né? Então, já tinha essa confusão na época, em 62 passou a ser chamado, então, Território Federal de Roraima, e só em 1988, com a publicação da Constituição, o Estado passou o território passou a condição de Estado, podendo eleger seu governador. De modo geral, é o estado mais setentrional do Brasil, mais na região norte. É a única capital brasileira que está inteiramente no hemisfério norte, diferente de todas as outras capitais, né? A capital do Amapá, Macapá, ela é cortada pela divisa dos hemisférios, e Boa Vista está totalmente. Então, isso muda, não é só esse o caso, mas isso muda as nossas estações. Em Boa Vista, o pessoal costuma dizer que nós temos 2 estações, calor com chuva e calor sem chuva. Tem um período chuvoso, que continua calor, e tem um período sem chuva, que naturalmente é calor. As divisas aqui nós já falamos. Esses documentos sempre levantam a cultura predominante no estado de Roraima, a nordestina, a indígena e a Venezuela. Aconteceram algumas ondas de grande imigração para o estado de Roraima. Agora, esse momento de crise na Venezuela tem essa migração. A população indígena, então, desde 1890, com Boa Vista, sempre foi grande, era maior, né, do que a população que foi chegando, os habitantes foram chegando. E houve também, desde a década de 40, com a divisão política do Território Federal de Rio Branco, houve uma migração muito grande da região Nordeste para lá, sobretudo do estado do Maranhão. Então, essa cultura predominante, né? Nordestina, indígena e Venezuela. Tem muita música brega? Tem, mas tem muito forró também. Aliás, dançar forró é quase que uma coisa assim, é comum, obviamente, é comum e necessário. Eu já fiz aula de forró, viu, gente? A gente precisa saber forró. Em todo lugar que você vai, tem o forró, vai dançar forró, e é muito bom. Ainda, algumas informações importantes para a gente compreender. Roraima tem 15 municípios. Para se ter uma ideia, Minas Gerais, que é o estado que tem mais municípios, tem 853, e São Paulo tem 645. Roraima é o estado com o menor número de municípios. O segundo é Macapá, com 16. O terceiro é Rondônia, com 22. Mas não é Rondônia lá, mas não vamos confundir. A única vez que eu vou falar de Rondônia aqui, acabou.
O estado tem 633 mil habitantes. Para se termos uma ideia, a cidade de Sorocaba, que é considerada uma cidade média no estado de São Paulo, tem pouco mais de 687 mil habitantes. Então, o estado de Roraima tem menos habitantes do que a cidade de Sorocaba. Importante a gente observar aqui, do censo de 2010 para cá, houve um aumento de 42% na população de Roraima, pela migração venezuelana. Antes disso, tínhamos ali 450 mil pessoas. Hoje, pouco mais de 630 mil. Também, outro dado muito importante é que 97 mil desses 630 mil habitantes, 97 mil é indígena. É dos povos originários, 15%. Isso significa que, percentualmente, o estado de Roraima é o estado que tem a maior população indígena do Brasil. Absolutamente, em número de pessoas, é o quinto. Você imagina um estado que tem menos habitantes do que uma cidade média de São Paulo ser o quinto estado com maior número absoluto de habitantes indígenas em seu território. Para a gente ter uma ideia do que isso significa. O que é 15% da população dos habitantes indígenas? É muito grande, é muito comum. As feiras, as pessoas, a gente convive realmente com a população indígena. Para se ter uma ideia, são 226 escolas indígenas, existe um departamento estadual específico voltado a tratar das questões indígenas no estado, e são mais de 17 mil estudantes indígenas nessas escolas. Um pouco mais, agora eu vou afunilando a fala, um pouco mais específico, a Universidade Federal de Roraima não poderia ser diferente, é uma universidade extremamente jovem, de 1989, ou seja, um ano após a elevação do território a estado de Roraima, e eu achei interessante trazer para vocês, já dado a essa importância na população do estado, que existem dois cursos específicos, o de licenciatura intercultural, que forma professores para atuarem nessas escolas indígenas do estado, nessas 226, o último concurso que aconteceu, eu não pesquisei, mas que eu me lembro por estar lá, foi em 2022, e o concurso para professores indígenas não exige licenciatura, não exige graduação, e em algumas situações, se não me falha a memória, posso estar falando errado, não exige nenhum ensino médio, porque é realmente uma situação de necessidade de incluir, de promover, de representatividade, de ter essa promoção, e não há, porque para se dar aula numa comunidade indígena, precisa falar o idioma, que é o idioma principal daquela comunidade. Precisa falar português e também o idioma da comunidade. A licenciatura em Educação do Campo, um pouco mais comum para o restante do Brasil, a gente conhece mais, ela tem duas formações. Ela forma professores de Ciências Humanas e Sociais e professores de Ciências da Natureza e Matemática. É um curso que acontece pela pedagogia da alternância, em que os discentes passam um período na universidade, em regime de internato, dormindo e vivenciando aulas em período integral, e passam um período nas comunidades, e isso é organizado de acordo com o cotidiano de vida dos estudantes, como é o período de colheita, o período de plantio, e como é a vida. Aí não a educação do campo não é uma educação, obviamente, específica para a população indígena, é para os povos do campo. Então, quilombos, temos a região do Baixo Rio Branco tem quilombos também, pequenos produtores, enfim, todas as populações, os povos das matas e das águas. É a esse público, de modo geral, voltado à educação do campo. O curso de música na UFRR é de 2013, então bastante jovem também, comemoramos 10 anos do curso de música no ano passado. É o curso de licenciatura apenas, não tem curso de bacharelado, nenhum outro tipo de formação, é de licenciatura em música. Recebe discentes indígenas e venezuelanos, nós temos vários alunos imigrantes.
E tem um curso, um projeto de extensão chamado Música nas Comunidades Indígenas de Roraima. Esse projeto é protagonizado por um discente do curso, que ele é o Wapichana, é da etnia Wapichana, e ele é coordenado pelo professor Rodrigo Velho, que vai ter uns minutinhos aqui, se ele quiser comentar também. Se vocês tiverem dúvida e quiserem perguntar sobre esse projeto, que é mais específico, podem ficar à vontade. Voltando, então, à minha profusão nessa diversidade toda e nessa amplitude e para mim, novidade cultural do estado de Roraima, eu cheguei lá em 2022 e, na condição de professor substituto, pude fazer alguns projetos de curta duração, que agora estou tentando perenizar, né? Não sei se existe esse verbo também, eu estou criando aqui, ó, depois pôr no dicionário. O primeiro projeto que eu realizei lá foi o grupo de flautas. Eu acho que acabou saindo aqui do slide, vai aparecer depois. Um grupo de flautas. Eu não sou flautista, mas tenho conhecimento básico de flauta por atuar no ensino coletivo em bandas. Então, foi primeiro projeto possível dentro de uma disciplina do curso. Também participei da elaboração de um curso de formação para os regentes de bandas em Roraima. Tem um projeto muito grande, que nós vamos falar sobre ele daqui a pouco, de bandas e fanfarras em Roraima. E dei início à BAMUF, que é a banda de música da UFRR. Dei início como projeto temporário em 2023, em parceria com o professor Luiz Fernando Eber, que já era efetivo ano passado. Estamos dando continuidade a esse projeto em 24. Então, esse aqui são os projetos que eu pude, né, realizar desde 22. E aqui, mais um erro de quem fez o slide, não. Mais um erro de quem fez o slide de madrugada cansado, dupliquei a segunda parte do slide anterior. Bom, tem alguma informação a mais aqui também. O curso de música tem um acordo de cooperação com o IBVM, é um projeto chamado Instituto Boa Vista de Música, e esse projeto não é dado, mas é uma percepção minha, né, empírica, um grande número de discentes, professores e monitores venezuelanos participando. É um projeto de formação de orquestra e de banda, ali na cidade de Boa Vista, que tem um contingente muito grande de imigrantes venezuelanos participando. Então, o curso do professor José Rodrigo, e é isso, o resto está um pouquinho repetido do slide anterior. Bom, o projeto Bandas e Fanfarras, como existe aqui, já ouvimos, né, no estado de Santa Catarina, né, e também está aqui o professor, cadê? Aê, muito bem, também representando aqui na região do Vale do Paraíba, as bandas de música. É da Secretaria de Estado de Educação, começou em 2010 esse projeto, e ele conta hoje com 24 bandas, 13 bandas na capital e 11 bandas no interior do estado. Atende no total 1.300 estudantes. Atualmente, existem 3 fanfarras indígenas nesse projeto, que é um dos movimentos que me instiga a estar hoje em Roraima e do qual eu gostaria e quero muito e projeto me aproximar, entender e de repente, participar, né? A comunidade Campo Alegre, região do Baixo do Rio Branco, na Escola Estadual Indígena Lino Augusto, desde 2019. A comunidade da Darora, região do Baixo do Rio Branco, também na Escola Estadual Indígena Paulo Augusto Silva. Essa, de 2019 também, ela esteve presente no 10º e 11º Aberto de Bandas, que é um dos campeonatos de banda que acontece em Roraima. Além desse projeto estadual, existem muitas associações independentes de bandas, que promovem também campeonatos. E eu estou falando campeonato porque não é festival, é campeonato. Tem primeiro, segundo, terceiro lugar, tem confusão, é igual futebol. E isso não é lá, todo mundo sabe, aqui é no Brasil todo os campeonatos de banda, né? Para quem é da cultura de banda, é campeonato, gente, o bicho pega.
ou concurso, né? Campeonato ou concurso. Não é festival, tá? É campeonato ou concurso. E também a comunidade da Boca da Mara, que fica em Pacaraima. Pacaraima é a cidade que fica na divisa com a Venezuela. Se não me engano, próximo a 200 quilômetros, se não me engano, de Boa Vista, subindo a serra. Voltando só a falar da Escola Paulo Augusto, temos algumas fotos aqui. Essa fanfarra já estava participando do campeonato lá em 2022, quando cheguei e pude ajudar e participar na organização. É, então, uma das primeiras fanfarras indígenas, e o maestro Carlos, ele também é de etnia indígena e mandou algumas fotos para a gente poder conhecer um pouco, né? Dá para perceber aí as vestimentas, e na foto da direita, as vestimentas tradicionais, e também aqui na foto da esquerda, já em um momento, apesar de estar ali, né, em um ambiente da comunidade, já com as roupas mais tradicionais da fanfarra. O tempo vai ficar bastante apertado, eu vou tentar passar aqui, será que vai rodar? Bom, só para contextualizar um pouco melhor para vocês, nos campeonatos de banda, existem de modo geral, tá? De modo bastante... Vou falar besteira que o Vitor está assistindo, né? Que está também mais nessa cultura de campeonato. As bandas, elas entram tocando uma música, chama-se música de entrada, ou marcha de entrada, ou música de marcha, que é uma música que é para mostrar a que a banda veio. Ela entra dando porrada no som, é muito som, dando a sua identidade. Nós somos a banda fulano de tal, estamos tocando aqui, né? Então tem essa entrada que ela tem essa forte identidade da banda. E as fanfarras indígenas geralmente entram com os cantos indígenas e tocando e marcando ali o tempo, e às vezes tocando também. Eu não quero me estender, de fato, porque não há uma pesquisa, há uma aproximação pessoal com essas fanfarras. O maestro Carlos, ele já participou de uma mesa redonda no coletivo Viva Banda, que é um coletivo que eu venho dirigindo aí há alguns anos, e nós temos já uma aproximação. Então, achei interessante trazer para vocês, apesar de não ser dado de pesquisa, é apenas um pouco da vivência que eu estou tendo lá, não tão profuso ainda, né? Muito bem, nesse período, então, desde 22, eu pude realizar, certo? Eu pude realizar alguns projetos, como dito, de curta duração, em função da condição de professor substituto naquele momento. Foi o curso de formação para regentes, foi o grupo de flauta e o grupo de metais. Tem algumas fotos também para passar daqui a pouco, acho que o tempo vai ser bom. Eu orientei também um TCC sobre as bandas em Roraima, que até aquele momento do TCC não encontramos nada de referência bibliográfica, nada de estudo específico sobre banda, até aquele momento. Algumas citações nós encontramos, por exemplo, um livro organizado pela professora Jéssica de Almeida, que era professora lá, hoje está na UNB, sobre a história, manifestações, festivais e o que acontece de música em Roraima. Em um dos capítulos existe a informação de que as bandas, na década de 40, foram a primeira forma de ensino musical no estado. É interessante lembrar que na década de 40 foi quando aquela área do estado de Roraima foi delimitada e dividida, né, politicamente do estado do Amazonas, e passou a ser ali o território federal
de Rio Branco, que foi depois Território Federal de Roraima, e agora é Estado de Roraima. Então, nesse momento que começam os registros mais específicos acerca de Roraima, tem essa informação de que foi a primeira forma de ensino de música que chegou ao Estado através das bandas militares. Enfim, são informações extremamente escassas. Esse TCC foi uma pesquisa exploratória mesmo, teve entrevista, teve documentos, teve fotos, teve acervos diversos, e creio que seja um registro bastante importante para a gente começar a entender, não só a partir do que se vê, mas a partir do que é essa realidade histórica do movimento de bandas ali em Roraima. Participei, então, também dessa associação independente do maestro Chuchu. Ele é maestro, lutador de boxe e palhaço de circo. Então, cada hora ele está numa atividade. Quando ele está em banda, a gente faz alguns projetos juntos. Foi o meu primeiro contato, então, com a fanfarra indígena Paulo Augusto. Fizemos a cobertura naquele momento, fizemos uma cobertura para o site, está no YouTube, se vocês procurarem vão encontrar a cobertura dos eventos, e uma pequena entrevista com o maestro Carlos. E no mesmo canal do coletivo tem uma mesa redonda, assim, mais de 1 hora de conversa, entendendo como é que funciona a fanfarra indígena Paulo Augusto com o mestre Carlos. Os projetos em andamento nesse momento, então, tenho a BAMUF, que já é um programa de extensão aprovado e já em funcionamento, e a BAMUF enquanto banda de música, que é o projeto, que é, assim, a execução. Né? O programa, obviamente, a gente pode subscrever a ele concertos, palestras e várias atividades rápidas, e o projeto, ele caminha junto com o programa. O projeto aprovado, vai receber, né, estamos em processo de contratação, financiamento de 3 monitores para acompanhamento da banda, dos ensaios e dos ensaio-aula também. A banda recebe hoje discentes das disciplinas de prática coletiva de sopro e disciplina de flauta, recebe egressos do curso de música da UFRR, estudantes, maestros e o coordenador do projeto Bandas e Fanfarras do Estado. Então, já estamos conseguindo um certo diálogo e participação da comunidade nesse projeto de extensão, e músicos da comunidade, de modo geral, destacando a Escola de Música do Estado de Roraima, que também tem um músico atualmente participando da banda. Então, nós estamos nesse processo de diálogo, de profusão e de contato e de fechar, né, fechar parcerias, de firmar parcerias. Em andamento e projetando potencializar essa profusão e conhecer melhor, nós temos o grupo de pesquisa sobre bandas de música, que aqui no meu currículo ainda estava indicando o Centro Latino-Americano de Estudos sobre Cultura. Ele tinha esse registro que é internacional, não estava no CNPq, e agora está em processo de registro na UFRR e no CNPq. É um grupo que reúne 11 pesquisadores do Brasil e da América Latina, no qual eu estou como coordenador, desde o início das atividades em 2021. E temos também dois projetos de pesquisa em processo de submissão e captação de financiamento, um sobre o movimento de bandas em Roraima, de modo geral, que é essa profusão mais geral, e um projeto de pesquisa específico para conhecer, investigar e entender melhor as fanfarras indígenas, subscritos ao grupo de pesquisa sobre banda de música. Temos um capítulo de livro sendo publicado ainda em 2024, que é resultado do TCC orientado com o discente maestro Carlos, Carlos Júnior. Ele, né, está nesse livro, é um livro que deve ser publicado no Festival Internacional de Penedo, em outubro. Ele deve ser lançado nesse evento. E eu organizei junto do coletivo Viva Banda e reunimos pesquisadores de 15 estados do Brasil falando sobre as bandas, e
já temos aí o estado de Roraima também incluso. Tem de todas as regiões, não todos os estados, mas de todas as regiões teremos um capítulo de livro representando. Também já um outro trabalho de conclusão de curso em orientação em andamento sobre bandas de música, e temos também já um simpósio temático aprovado na Ampom, através do coletivo Viva a Banda, que deve ocorrer em setembro, em Salvador, com os pesquisadores do coletivo Viva a Banda. Nós temos o Luiz Hipólito da UFMT, a Juliana Soares da USP, o Aurélio Nogueira da Secretaria de Educação de Goiás, também a professora Mayra Candler, da UDESC, e estamos, então, com esse simpósio aprovado, e quem quiser escrever sobre banda para publicar, já estão abertas chamadas de trabalhos. Vai ser um prazer a gente poder falar sobre banda também na Ampom. Então, aqui cheguei no último momento, falando o que eu pretendo fazer, né, o que eu estou começando, estou pretendendo, estou fazendo, e vou passar, então, a apresentação de algumas fotos. Está marcando aqui 40 minutos, Rodrigo, mais 2 minutinhos, acho que eu consigo finalizar a amostra das fotos. Eu ia comentar, mas tudo bem. Certo. Então, aqui, essa é uma foto do grupo de flautas, que foi o primeiro projeto possível de ser realizado. Todos esses nomes vocês podem procurar no YouTube, que tem registro de vídeo, tá? Esse é o grupo de metais, foi um projeto temporário também de 2022, apenas instrumentos de metais e percussão. E a partir daqui, algumas fotografias da BAMUF, da banda de música, reunindo então os instrumentos de madeiras, metais e percussão. Ali nós temos o discente Adriano, regendo a banda, e aí algumas fotos gerais de apresentações. Aqui nós estamos fazendo uma apresentação no Festival do Beiju, a convite do professor Rodrigo e do projeto de extensão Música nas Comunidades Indígenas. Estamos aí no município de Cantá, a comunidade da Tabalascada, a banda de música tocando ali com o pessoal. Aqui no final do ano, fizemos uma apresentação em um coreto histórico da cidade, que fica no Palácio da Cultura, sob cuidado da Escola de Música do Estado de Roraima. Bom, é isso. Quase aos 45, literalmente. Muito obrigado pela atenção de vocês.